E aí tá, eu fiz o estudo, avaliei, olhei a lâmina, vi lá, tá, entendi que tem, sei lá, uma vaginose, acredito eu que uma vaginose bacteriana, ou uma vaginose citolítica, ou uma candidíase, e aí eu avalio e aí eu entro com o tratamento. Então tudo vai depender do diagnóstico que foi feito, é isso? Exatamente. Já que você tocou nessas entidades, né, Dá os nomes, doenças... dá os nomes, exato. Não, isso aí já é o 80%. O que você falou já é 80%. Então, assim, sabendo isso aí, você mata a grande maioria dos problemas. Mas, para as mulheres terem noção, se eu tiver uma candidíase e uma vaginose citolítica, eu tenho as duas primeiras etapas iguais do nosso diagnóstico. A história é igual, o sintoma é igual, o exame físico é quase igual, o que muda é a lâmina, que é completamente diferente. Uma tem fungo, a outra não tem nada de fungo. E o tratamento é completamente diferente. Então, se eu tenho essas duas entidades em jogo nas minhas hipóteses, a lâmina mudou o jogo. E você está dizendo que você tem candidíase de repetição e você não tem. Você tem uma vaginose citolítica maltratada. Então, aí como é que você faz? Você vai olhar no microscópio e você vai olhar quantidade de células, descamação, se tem atrofia, quantidade de lactobacilo, se tem muito, se tem pouco, se está ausente. Se eu tenho muita bactéria que está nesse ambiente, que não são bactérias do bem, que a gente chama de cocos, diplococos, que são alguns tipos de bactéria que causam doença. E a gente vai olhar se ela tem fungo, e se esses fungos são comensais, ou seja, moram ali, estão quietinhos, ou se são fungos em brotamento, ou as pseudohifas, que são fungos em atividade. Aí a gente vai juntar tudo isso. Existem casos que o tratamento é um comprimido pela boca, dose única, e tem tratamentos que são 14 dias sem parar, com remédio dentro da pepeca, com uma medicação via oral, com tratamento ou não do parceiro, isso depende. Não quer dizer que eu tenho uma vaginose bacteriana, que eu nunca vou tratar o parceiro. Tem casos que sim, tem casos que não. Perfeito. Então, o diagnóstico vai dizer se eu vou dar um comprimido, se eu vou passar um creme, se eu vou fazer os dois, se eu vou tratar o parceiro, se eu vou fazer esquema prolongado ou não. Perfeito. Mas em toda recorrência, que a gente está falando de recorrência, esse exame pode mudar o tratamento. Segundo ponto, se você tem uma cândida, que você sabe que é cândida, você viu que é cândida no microscópio, você tratou adequadamente, você fez o controle de cura, que acabou com as cândidas que estavam lá, e voltou, é obrigatório fazer um estudo profundo desse fungo, saber quem é, o nome, o sobrenome e quantidade. E aí eu vou fazer esse estudo para saber qual antifúngico mata esse fungo, porque ele pode ser resistente. E aí, qual é esse exame, Flavinha? Aí a gente faz uma cultura de fungos com antifungigrama. Perfeito. Todo mundo na vida já deve ter feito, ou grávida ou não, um exame de urina com cultura de urina. Perfeito. Funciona do mesmo jeito. Eu pego esse conteúdo, coloco na cultura, e aí vai ficar na plaquinha lá as bactérias, os fungos, etc. E eu vou colocar os antifúngicos e os antibióticos. E eu vou olhar na placa quem foi o antifúngico ou o antibiótico que matou aquele agente. E aí eu vou dizer, esse fungo seu só morre com isso aqui. Perfeito. Tá, outra pergunta importante. E qual é a diferença desse exame para o PCR? Muito bem. Então, a gente vai usar a análise de PCR, via de regra, para procurar quando a gente tem uma bactéria que não melhora com nada. Ou quando a gente tem uma suspeita que não é só uma vaginite. Também temos cervicite. Fala e os agentes... Qual é a diferença entre vaginite e cervicite? Tá.